Você já parou para pensar que a Terra, no seu comecinho, era tudo menos esse planeta azul que a gente conhece hoje? Na verdade, a Terra recém-formada era um lugar hostil, quente, incandescente, com o solo praticamente derretido e sem uma atmosfera estável. Era um planeta em transformação, um verdadeiro caldeirão cósmico. Nessas condições, não fazia o menor sentido imaginar oceanos, rios ou até mesmo gotas de água. Qualquer água que existisse naquele período inicial simplesmente evaporaria e escaparia para o espaço. Ou seja, no nascimento da Terra não havia lugar para oceanos. E isso levanta uma questão interessante. Se a água não estava aqui no começo, quando foi que ela chegou? E mais importante, como é que ela ficou? Olá, eu sou o Rafael, e esse é o Papo de Nerd, onde eu trago perguntas que passam pela minha cabeça, já com as respostas que encontrei para elas. Existem duas grandes teorias para explicar como a Terra ganhou a sua água. A primeira diz que parte dela estava presa dentro do planeta desde a sua formação. Não na superfície, mas lá no interior, misturada aos minerais. E à medida que a Terra foi esfriando, essas reservas internas foram sendo liberadas através das erupções vulcânicas, criando nuvens de vapor que, mais tarde, condensaram e formaram chuvas torrenciais. Já a segunda teoria aponta para um presente cósmico: cometas e asteroides cheios de gelo que colidiram com a Terra. Cada impacto teria trazido um pouquinho de água, e ao longo de milhões de anos, esse processo teria acumulado o suficiente para formar oceanos inteiros. Agora imagina só. O fato de termos recebido esse banho cósmico pode parecer sorte demais, mas quando juntamos os dois cenários, água de dentro da Terra e água de fora, a história fica bem mais plausível. E se você curte esse tipo de reflexão, de pegar uma pergunta aparentemente simples e ir até a raiz científica dela, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos do Papo de Nerd. Mas tem um detalhe importante nessa história. De nada adiantaria ter água chegando de dentro ou de fora se a Terra não tivesse como segurá-la. Nos primeiros tempos, o planeta era praticamente um inferno de calor. Qualquer gota de água que caísse aqui evaporaria instantaneamente para o espaço. Foi só quando a crosta começou a se solidificar e a atmosfera a se formar que a situação mudou. A gravidade da Terra passou a atuar como uma coleira invisível, segurando os gases ao redor do planeta. E com isso, criou-se uma camada capaz de reter a água em estado líquido. Sem atmosfera, a água simplesmente não ficaria aqui. É por isso que a Lua, apesar de estar tão próxima, é árida e sem oceanos. Sua gravidade é fraca demais para manter uma atmosfera estável. Já a Terra teve a sorte, ou a combinação certa de fatores, de conseguir manter essa capa protetora. E a história não para aí. Depois que a Terra conseguiu reter água, o ciclo começou a se repetir de forma constante. A água que evaporava voltava em forma de chuva, alimentando rios e oceanos, e assim surgiu um equilíbrio que se mantém até hoje. Esse ciclo da água é um dos maiores segredos da nossa sobrevivência. Ele garante que o planeta não perca de vez seus recursos e que a vida continue existindo em todas as formas que conhecemos. É como se a Terra tivesse encontrado uma maneira de reciclar a própria sorte. E é justamente esse equilíbrio frágil que torna a nossa situação tão especial. Basta uma mudança drástica na temperatura, na atmosfera ou até mesmo na gravidade para que tudo isso desmorone. E quando olhamos para os outros planetas do Sistema Solar, a sorte, ou melhor, as condições únicas, da Terra ficam ainda mais claras. Marte, por exemplo, provavelmente já teve rios e oceanos, mas perdeu boa parte da sua atmosfera, e com ela, a capacidade de manter água líquida na superfície. Vênus, por outro lado, ficou quente demais, transformando-se num verdadeiro inferno com nuvens de ácido sulfúrico. Isso mostra que não basta apenas ter água. É preciso ter a gravidade certa,
a distância certa do Sol, a atmosfera correta e um ciclo estável que se mantenha por bilhões de anos. É quase como se a Terra fosse uma exceção cósmica, um laboratório perfeito para a vida. E talvez seja por isso que até hoje não encontramos outro lugar no universo tão acolhedor quanto o nosso planeta azul. No fim das contas, quando pensamos que a água que bebemos, que corre nos rios, que forma oceanos inteiros, pode ter vindo do espaço, parece quase inacreditável. Mas é justamente isso que torna nossa existência tão fascinante. Uma combinação de condições improváveis, alinhadas de tal forma que permitiram que a vida surgisse e florescesse. E aí fica a pergunta: foi sorte ou foi simplesmente o resultado natural das leis do universo? Talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Mas o fato é que estamos aqui, vivendo nesse equilíbrio delicado que faz da Terra um oásis no meio do espaço. Se você curtiu essa viagem pela história da água e do nosso planeta, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também adora pensar sobre os mistérios do universo. Porque, no fim, cada gota de água que temos aqui é um lembrete de que a nossa história está ligada às estrelas.